Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Jefferson. Hoje a aula é sobre operações algébricas, né? Então, primeiramente, a gente tem que compreender o que são expressões algébricas, né? Então, por definição, operações algébricas são aquelas que envolvem letras ou letras e números. Aqui seguem 3 exemplos, né? Então, o primeiro ali é o 5ax menos 4b. Então, o 5 multiplica o a, que multiplica o x, né? E é subtraído do 4, que multiplica o b. Da mesma forma, é apresentado ali embaixo no segundo exemplo, né? Ax ao quadrado, que seria x vezes x, né? Então, a potência continua tendo a mesma conotação, né? Então, o a que multiplica o x ao quadrado, mais o b que multiplica o x, mais o c. A gente repara aqui que a gente não tem numerais, né, presentes. Porém, é como se houvesse, né, um na frente de cada um desses elementos ali, né? A gente tem 1ax ao quadrado mais 1b vezes x mais 1 vezes c. Né? Tem um de cada daqueles elementos. E a letra C, que seria 7a ao quadrado vezes b. Né? Bom, os números que multiplicam as letras são conhecidos como coeficientes numéricos. E as letras são a parte literal das expressões algébricas. Né? Então, dessa forma, né, sabendo disso, a gente pode fazer operações, né, com expressões algébricas. Então, para isso, a gente tem que saber como realizá-la da forma correta. Para realizar da forma correta a soma e subtração, a gente tem que ficar já mais esperto, que a gente tem que saber somar ou subtrair somente os termos semelhantes, ou seja, aquelas que a parte literal é igual. Né? Então, eu só posso somar ou subtrair aquilo que a parte literal é igual. E para fazer isso, então, a gente vai para somar ou subtrair, a gente vai repetir a parte literal e a gente vai operar basicamente os coeficientes, né? Lembrando que se não tiver nenhum numeral, significa 1, né? Então, no exemplo ali, a gente vê, né, 3x ao quadrado, y, né? Então, a parte literal seria x ao quadrado, y, né? O segundo termo seria menos 4xy ao quadrado. Esse termo já é diferente da parte literal, né? Não é exatamente igual. Da mesma forma, o terceiro termo, que é mais 7xy ao quadrado, também a parte literal é diferente. É igual ao segundo termo. Né? Então já vai ser importante para a gente poder fazer essa operação logo em seguida. Mais 5x ao quadrado, y no quarto termo. Opa, esse quarto termo tem a parte literal exatamente igual à do primeiro. Então, esses dois eu posso operar. Então, eu vou repetir a parte literal, que seria o x ao quadrado y, e vou somar os dois ali, né, os dois coeficientes. Seria 3 mais 5, seria 8x ao quadrado y. Da mesma forma, o segundo e o terceiro têm a mesma parte literal. Então, menos 4 mais 7 seriam 3. E eu repito a parte literal, seria o xy ao quadrado. Então, mais 3xy ao quadrado. Essa expressão, a gente não tem mais o que operar nela, então ela vai permanecer dessa forma. Outra operação que a gente pode fazer é a multiplicação. Então, na multiplicação já é diferente. Então, a gente vai, para multiplicar, né, a gente multiplica cada termo do primeiro fator com todos os termos do segundo fator e reduzem-se todos os termos não semelhantes. Então, basicamente, a gente vai sair multiplicando todos. Né? Então, no exemplo 2 aqui, a gente tem 3a ao quadrado vezes y, que multiplica 2a vezes y, certo? Então, basicamente, a gente vai ter o 3
parte numérica do primeiro, o 2 da parte numérica do segundo, o a ao quadrado, que é o da primeira, o a, que é o da segunda, o y, que é o da primeira, e o outro y, que é o da segunda. Né? Então, 3 vezes 2, 6. A ao quadrado vezes a, dá a ao cubo. E y vezes y ao quadrado. Resultado, 6a ao cubo, y ao quadrado. Então, a última operação que a gente tem para fazer seria a divisão. Né? Então, no primeiro caso aqui, a divisão de monômios. Né? Então, a gente vai basicamente dividir o coeficiente numérico, né? E vai dividir a parte literal de acordo com a parte numeral, a parte literal que existe no numerador com o denominador. Né? Observando a regra de divisão de potência. Né? Então, mostrando aqui, a gente tem uma divisão e eu coloquei ela na forma de fração. A gente tem o 42a ao cubo, bx na quarta, dividido por 7ax ao quadrado. Então, só modifiquei e coloquei da forma de fração. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a parte literal, 42 por 7, dá 6. Né? O a ao cubo dividido por a seria o 3 menos 1, que é o de baixo, que é uma divisão. Né? Então, a ao quadrado. E o x na quarta dividido por x ao quadrado. 4 menos 2, 2. Então, x ao quadrado. E o b também permanece porque ele não foi dividido, ele permanece, ele continua lá. Né? Então, o nosso resultado vai ser o 6a ao quadrado, b que não foi dividido, x ao quadrado. Num segundo caso, quando é divisão de um polinômio por um monômio. Então, quando a gente tem um polinômio ali, a gente tem, vocês podem observar no exemplo, né? Então, que é basicamente, uma primeira parcela somada com uma segunda parcela que poderia ser somada a outras diversas parcelas. Aí a gente teria um polinômio. Né? E embaixo um monômio, um termo sozinho. Né? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é separar. Né? Então, fazer o 4x ao quadrado, y ao cubo dividido pelo 2x, y ao quadrado, mais 2x ao cubo vezes y dividido por 2x, y ao quadrado. A gente vai separar exatamente isso aí e dividir cada um individualmente pelo divisor. Né? Então, basicamente, ali separando, né? Vocês estão vendo que eu só coloquei para cada um divisor. Né? E a gente vai obedecer a mesma regra do primeiro caso, agora, porque a gente tem monômio dividido por monômio. Então, 4 dividido por 2, 2. X ao quadrado dividido por x, sobra um x. Y ao cubo dividido por y ao quadrado, sobra um y. Né? Então, essa parcela fica dada como 2xy. Mais, agora, o 6 dividido por 2, 3. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Agora, y dividido por y ao quadrado. Sobra um y na parte de baixo. Certo? E o nosso resultado fica como 2xy mais 3x ao quadrado sobre y. E essa é a nossa expressão algébrica final. E aqui eu deixo então alguns exercícios, né, para que vocês possam executar e treinar aquilo que a gente abordou até o momento, né? Observando que continuam valendo as prioridades, né? Então, primeiro potência, depois divisão e multiplicação, né? E depois soma e subtração, ok? E todas as regras de parênteses também continuam as mesmas regras como se fosse uma expressão apenas numérica, ok? Então, sem mais nada a acrescentar, né, espero que a aula ajude a compreensão desse tema, né, e até a próxima, pessoal.